deixa-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, seja-nos, vem, sela-nos, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isaías, capítulo 57, versículos do 14 ao 21. Assim nos diz a palavra de Deus. Alguém vai dizer: rasgai, rasgai, abri a estrada, arrancai as pedras do caminho do meu povo. Pois assim diz o Excelso, o Altíssimo, aquele que mora na eternidade, cujo nome é santo. Em lugar elevado e santo eu moro, mas também ao lado do massacrado e humilde, e do humilde, para levantar o ânimo dos humildes e fortalecer a coragem dos massacrados. Não ficarei eternamente em litígio, nem terei raiva o tempo todo, senão, longe de mim desapareceria o sopro da vida, o hálito vital que eu criei. Fiquei indignado com a covardia de sua cobiça, e eu o feri escondendo-me indignado. E ele, rebelde, continuava pelo caminho que queria. Estou vendo o caminho por onde vai. Estou vendo o caminho por onde vai. Vou curá-lo, reanimá-lo, deixá-lo totalmente restabelecido, a ele e aos seus que estão sofrendo. Farei brotar nos seus lábios o sorriso de felicidade. Felicidade para os de longe e para os de perto, diz o Senhor. Sim, sim, hei de curá-lo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Alguém vai dizer, alguém enviado por Deus, né? O profeta tem a missão de levar a palavra de Deus. Todas as vezes que alguém prega a palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, é o próprio Deus quem fala por meio daquela pessoa. E por isso aquela palavra que é proclamada tem força muito maior do que simplesmente avisar, do que simplesmente instruir. A palavra de Deus, ela comunica força. A palavra de Deus comunica espírito, a palavra de Deus comunica vida. Por isso, eu já vi, testemunhei pessoas sendo curadas ao ouvir a palavra de Deus, inclusive fisicamente. Porque é uma palavra que traz consigo a presença de Deus, é o próprio Deus quem fala. Eu já testemunhei pessoas que estavam oprimidas pelo mal, espiritualmente atormentadas por algum espírito infernal, e na hora em que a palavra de Deus foi proclamada, a pessoa se libertou. Ou melhor, foi libertada por Deus. A palavra do Senhor, ela é poderosa para cumprir aquilo que por meio dela Deus determina. E olha o que esta palavra diz para mim, para você, para cada um de nós. Rasgai, rasgai, abri a estrada, arrancai as pedras do caminho do meu povo. Pois assim diz o Excelso, o Altíssimo, aquele que mora na eternidade, cujo nome é santo. Sim, eu moro em lugar elevado. Sim, eu moro em lugar santo.
Para aqueles que acham que Deus mora só no céu, o Senhor nos diz: sim, moro em lugar elevado, em lugar altíssimo. Moro sim em lugar santo, mas moro também ao lado do massacrado e do humilde. Estou do lado do massacrado e do humilde. Que palavra maravilhosa para você que tem sentido assim, né? Ou humilhado ou massacrado. Deus está te dizendo que Ele não sai do seu lado. Quando a gente diz vou acampar aqui, quando a gente diz vou morar aqui a partir de agora, significa que a pessoa não vai arredar o pé. Ah, é? Então tá bom, vou acampar aqui, não é assim? Nem que eu tenha que morar aqui nessa fila, mas eu vou conseguir o que eu preciso. Isso quer dizer que a pessoa não vai arredar o pé dali. É isso que Deus está te dizendo. Que Ele não vai arredar o pé do seu lado. A você que se sente humilhado, a você que se sente massacrado pelo cansaço, pela dor, pela enfermidade, pelas inúmeras perdas, massacrado pelo medo, às vezes massacrado mentalmente, emocionalmente, vivendo algum tipo de opressão espiritual. O Senhor diz: não vou arredar o pé do seu lado. Mora ao lado do massacrado e do humilde. Para quê? Para levantar o ânimo dos humildes e fortalecer a coragem dos massacrados. Não ficarei eternamente em litígio, não terei raiva o tempo todo, senão longe de mim a pessoa vai perecer. Gente, preste atenção nisso. Longe de mim desaparece o sopro da vida, diz o Senhor. Longe de Deus a gente vai perdendo vida. A gente vai morrendo, a gente vai ficando sem sopro, a gente vai ficando sem fôlego. Longe de mim desapareceria o sopro da vida, o hálito vital que eu criei. Aí o Senhor nos conta aqui um segredo. Que Ele também se irrita, que Ele também se ira. Mas a ira de Deus não é contra os seus filhos, mas contra as atitudes destes filhos que os levam a perder a vida. Deus não se irrita contra nós, mas contra o que nós fazemos e que só prejudica nós mesmos. E Ele diz: fiquei indignado com a covardia da sua cobiça. Uma ganância covarde. Uma escolha absurda. E eu feri, diz o Senhor. Como é que Deus o feriu? Batendo contra a pessoa, esmagando a pessoa, massacrando a pessoa? Não, feri escondendo-me. Escondendo-me indignado. Escondi-me desta pessoa, daquele que rebelde andava pelo caminho ruim. E Deus se lamenta dizendo: e ele, rebelde, mesmo eu me escondendo, continuava pelo caminho que queria. Veja se não é um coração de mãe, dizendo: ah, meu Deus, estou vendo o caminho por onde vai. Já estou vendo onde é que isso vai dar. E o Senhor, com o seu coração cheio de compaixão, olhando para mim e para você, tendo em vista as muitas direções equivocadas que nós tomamos, diz: vou curar você, vou reanimá-lo, deixá-lo totalmente restabelecido. E não só a nós, a ele e aos seus que estão sofrendo. Vou curar, vou reanimar, vou deixá-lo totalmente restabelecido, a ele e aos seus que estão sofrendo. Farei brotar nos seus lábios o sorriso de felicidade, felicidade para os de longe e para os de perto, diz o Senhor. Sim, eu hei de curá-lo. E quando eu leio esta palavra, eu me lembro de um salmo, que é o Salmo 105, que lá no versículo 3 ele diz assim: feliz o coração dos que buscam o Senhor.
Feliz o coração daqueles que buscam ser mais íntimos de Deus, entrar na profundidade do coração de Jesus, entender qual é o mistério de Deus para a sua vida. Uma pessoa que busca a Deus em vez de buscar perder-se, já é feliz na sua busca. Mesmo que a pessoa tenha dúvida se encontrou ou não a vontade de Deus para a sua vida, mesmo que ela carregue ainda alguma dúvida, porque a gente não tem dúvida quando acontece, mas mesmo que você carregue alguma dúvida, será que eu tive meu encontro pessoal com Deus? Será que eu vivi essa graça chamada batismo no Espírito Santo? Durante muito tempo eu carreguei essa dúvida, não porque eu não tivesse experimentado essa graça, mas porque eu não sabia quais eram as características dela. Lá na frente, quando eu fui percebendo, quando eu fui estudando, quando eu fui compreendendo melhor, eu disse, nossa, já no dia em que eu tive meu encontro pessoal com Jesus, eu tive a graça do derramamento do Espírito Santo na minha vida. Eu tive esse batismo no Espírito Santo. E eu fui ali verificando que várias características daquela noite, porque foi numa noite de oração que eu experimentei isso. Há várias características mostravam para mim que ali aconteceu um batismo no Espírito Santo na minha vida, porque naquela noite eu fui inundado de uma paz imensa que eu nunca mais perdi. Uma alegria desmedida entrou no meu coração. Eu senti uma alegria enlouquecedora. Eu passei a viver de forma diferente, porque Deus passou a iluminar o meu dia. Passei a encontrar a Deus em tudo que eu fazia, nos lugares onde eu ia. A natureza me falava de Deus, as pessoas me falavam de Deus. Um amor no coração por todos, por todo ser humano. Aí você vê que caem as fronteiras. E não precisa cair as fronteiras do seu país para cair as fronteiras dentro do coração. Todo ser humano se tornou um irmão, não é? Às vezes é preciso as fronteiras para a gente organizar a casa, não é? Uma parede de casa é uma fronteira, mas não precisa desunir. É para guardar um pouco a intimidade da gente, o nosso jeito de ser família, né? É para cultivar a preciosidade que cada lar tem, assim também com cada país. Não perder aquilo que tem de específico, de belo. Senão não valeria nem a pena viajar se todo lugar fosse igual, né? O que é bonito nos lugares aonde a gente viaja? Não é só a natureza, mas aquele povo, aquela gente, né? Aquele modo de festejar, a alegria própria daquele lugar, a maneira de viver é diferente da nossa. Mas caem as fronteiras e nós passamos a amar as pessoas. Perdi o medo. Perdi o medo de viver, perdi o medo de morrer, perdi o medo das pessoas, perdi o medo do que iam pensar de mim. Passei a me amar. Desapareceu da minha vida aquela tentação que recorrentemente voltava, de pensar em morte e nos momentos de grande revolta, até de fazer alguma coisa contra mim mesmo. Isso tudo acabou. Ali nos meus 14 para 15 anos, quando eu permiti que Jesus, que já morava ao meu lado, que já não arredava o pé do meu lado, e ali naquela altura eu permiti que ele entrasse na minha vida e fizesse parte da minha história. E ele nunca mais me deixou. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, porque a gente já é feliz, olha, a caminho quando a gente busca a Deus. Porque se o homem, se a mulher pode esquecer e pode rejeitar a Deus, Deus, pelo contrário, minha gente, Deus nunca deixa de chamar cada um de nós para procurá-lo. Não é à toa que com gosto, nesses últimos dias, a gente foi aí fazendo tantas vezes esse convite para o aprofundamento, porque nós queremos que todos vivam esta graça. Que todos lancem raízes mais profundas no coração de nosso Deus, que não cessa de chamar a cada um de nós para procurá-lo.
para entrar na intimidade com Ele, para que a gente tenha vida. É isso que Deus quer nos dar. O Senhor quer nos dar vida, quer que a gente encontre a felicidade. Não pense a você que Deus escolheu para você um caminho de destruição, um caminho de perdição, que Deus te abandonou, que você é uma pessoa largada, que as suas orações não são ouvidas. Não, não é assim não. Deus ama você. E porque Ele te ama, Ele te quer feliz. Me diga qual é a pessoa que você de verdade ama, que você quer triste. Dizer que Deus se alegra com a nossa tristeza é dizer que Ele não nos ama. Uma pessoa que tripudia quando você fica triste, ela não gosta de você. Uma pessoa que faz festa quando você se machuca, quando você se fere, quando um relacionamento que era importante para você acaba, esta pessoa não é sua amiga. Pode até ser que a pessoa, vendo algo que te aconteça, reflita e diga, creio em Deus que isso vai ser um bem para ela, para ele, não é? Que Deus vai tirar um bem desse sofrimento. Aí, ok. Ainda tá querendo. Mas se alegrar com a dor, se alegrar com o sofrimento, fazer festa, até que enfim, te falei que ia acontecer. Não é? Uma pessoa assim não ama. Deus te ama. Você consegue entender isso? Que Deus não tem alegria na sua dor e na sua tristeza. Que Deus não se alegra com a sua infelicidade. E é por isso que tantas vezes, em meio a inúmeros sofrimentos da nossa vida, que Deus nos recolhe. Nos colhe para junto dele. Até para dar descanso. Não é? A pessoa já foi massacrada demais. Está na hora de entrar na glória de Deus, de gozar de uma alegria que não vai passar jamais. A tristeza, às vezes, para quem fica. Mas não para a pessoa que Deus colheu e recolheu ao lado dele. E olha o que nos diz o Senhor nesta palavra. Rasgai, rasgai, abri a estrada, abri o caminho, arrancai as pedras do caminho do meu povo. Deus quer abrir o caminho para você. O relacionamento nosso com Deus, gente, não é portas fechadas para a vida. São portas abertas para a vida. Olhando para esta palavra, o que a gente vê? Que é a vontade de Deus que seja retirada do seu caminho tudo que te oprime. Tudo que te desvia do bem e não te deixa ser feliz. Deus quer que seja retirado do seu caminho tudo que te oprime, tudo que te desvia do bem, tudo que não te deixa ser feliz. Por que nós aqui dedicamos a nossa vida a rezar pelas pessoas, a pregar a palavra de Deus? Eu lhe digo, sabe o que acontece num atendimento de oração? Eu sou testemunha, eu vi isso acontecer milhares e milhares e milhares de vezes. Atendendo as pessoas em oração, o que eu vi foi Deus retirar a pedra do caminho. A pessoa entra lá para receber oração e o que acontece? Deus tira o que está oprimindo a pessoa ou faz a pessoa vencer aquele mal. Na oração sincera, a pessoa sempre sai vitoriosa. Oração sincera, oração confiante em Deus, oração bem intencionada, onde a pessoa vai para estar com Deus e não só para conseguir um benefício. Porque a pessoa que busca a oração só para conseguir um benefício, não está buscando a Deus. E o seu coração dividido, acaba que não obtém nada. Vou te explicar de uma forma bem prática. Igual um homem ou uma mulher dividido entre dois amores. Não tem nenhum. Ah, eu amo este homem e aquele homem. Você não ama nenhum. Desculpe. Como homem, não. Você pode amar uma pessoa como marido e outros como irmãos, como colegas. Você pode até olhar para um homem e dizer, daria um bom marido, mas eu já tenho o meu. Né? Daria um bom marido. Você pode até se sentir atraída por outros homens que não são o seu marido. Não é?
Você pode até se sentir atraído por outras mulheres que não são a sua esposa, porque isso está em nós. Essa inclinação de gostar do outro, até de desejar o outro, é uma coisa natural. Mas a opção de amar na qualidade de marido e na qualidade de esposa, você vai me desculpar, o coração não tem espaço aí para dois, não. Ninguém pode servir a dois senhores, diz Jesus, porque vai amar a um e vai desprezar o outro. Por que que a palavra de Deus foi educando as pessoas para a monogamia? Porque é injusto um marido ter 2, 3, 4 mulheres, porque não vai amar a nenhuma como deveria. Ou vai amar a uma e desprezar as outras. Ah, então, mas e se fosse assim? Ela pode, ele pode. Aí, meu amigo, aí vira uma bagunça. Aí você esquece o que se pode chamar de família. Aí você vai ver os filhos sofrerem sem referência. Não é assim? Quando a gente busca as coisas de Deus, mas não busca a Deus, significa que o nosso coração está em outro lugar. Dividido, né? E aí a gente não recebe nada. Mas quando você vai buscar oração, de coração aberto e sincero, sabe o que acontece naquele momento de oração? Sabe o que acontece naquela busca sua para com Deus? O Senhor retira o que estava te oprimindo. Deus te livra do que estava te desviando do bem. O que estava te desviando do bem estava te mantendo no mal. E o mal é mal, sobretudo, para você. A primeira pessoa da qual o mal judia é daquela que entrou no mal. É a primeira que sofre, gente, porque o outro pode ser atingido por ela, não é? Então vamos dizer, se eu me entrego ao mal, eu posso fazer o mal a alguém. Eu me torno um instrumento do mal contra os outros. Mas o mais prejudicado sou eu que fiquei sob o domínio do mal. Então o Senhor na oração, Ele nos desvia do mal, nos tira daquilo que nos desviava do bem e não nos deixava ser felizes. Então eu pergunto para você, nesse dia, quais são os obstáculos? Quais são os muros? Quais são os empecilhos que te impedem de chegar ao Senhor? O que está afastando você de Deus? Você tem medo do quê? Se Deus é bom, se Deus te ama, se Deus te quer feliz, para que viver uma vida miserável longe de Deus? O que é que mantém o seu coração afastado? Ou como diz esta palavra, o que tem sido uma pedra no seu caminho? É muito interessante quando as pessoas vão ficando envelhecidas, que elas vão acumulando sabedoria. E às vezes elas condensam numa pequena frase uma sabedoria de vida inteira. E um sábio, falando sobre pedras no caminho, ele dizia assim: se tem uma pedra no seu caminho, se no seu caminho tiver uma pedra, e se essa pedra for pequena, chute-a para longe. O negócio está te impedindo, mete o pé, joga longe esse negócio. Se ela for grande, você não vai meter o pé que você vai se machucar. Se a pedra for grande, senta nela para você descansar. Faz dela um banco. E se ela for gigante, suba nela para você ver mais longe. Não se deixe abater pelos empecilhos, isso que se colocou como um obstáculo no seu caminho e que você até acredita que bloqueou a sua vida. Sobe em cima desse negócio para você ir mais longe, supere isso daí. Isso vai mudar a sua visão da vida. Mas não dou conta de subir nisso não. Sozinho você não dá mesmo, mas com Deus você vai conseguir. Com o Senhor é possível, porque Deus quer nos livrar desses obstáculos que nos oprimem, desses obstáculos que nos causam tristeza. Convidei tantas vezes, não vou deixar de te convidar nesse dia de hoje, para a gente mergulhar mais fundo nesse aprofundamento. Aceite esse convite, vamos fazer essas 10 noites, entregar essas 10 noites para o Senhor e permitir que Deus arranque do nosso coração
esses obstáculos que nos causam tristeza. Porque tem uma hora que a gente precisa parar para falar com profundidade sobre esses assuntos. Essas coisas que nos bloqueiam verdadeiramente a vida. O que é que causa tristeza em nós muitas vezes? A culpa. Quanta gente que não consegue avançar na vida porque está amarrado a uma pedra do passado chamada culpa. Quanta gente precisando de perdão. Oh, meu irmão, se você soubesse que Deus tem perdão e misericórdia para dar a você, se você soubesse como o Senhor te ama e tem vida nova para poder te dar, você não perderia um minuto longe dele mais. O que nos causa tristeza muitas vezes? Dúvida. Dúvida é falta de fé. Tudo aquilo que a gente assume na vida sem convicção vai causar tristeza. Você quer fazer o teste? Entra num casamento na dúvida. Não sei. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai Vamos ver. Casamento, você tá louco? Você tá louco? Vamos ver se dá certo. Veja, casamento, família é pro resto da vida. Esse vamos ver vai acabar com você. Vai afetar as crianças. Entende? Não, vai afetar os filhos. Agora, se você quiser ser triste, entra com dúvida. Não sei se essa pessoa é a pessoa certa para mim. Não sei se eu quero casar. Não sei se eu quero ser padre. Se eu quero constituir família. Não sei. O tempo está passando, não apareceu ninguém. Acho que eu vou ser padre. Não apareceu um namorado até hoje. Acho que eu vou ser freira. Vai. Você vai ver o que vai acontecer com você. Você não tem certeza. Não sei, até hoje não apareceu ninguém, estou na dúvida, será que não foi feito para ser celibatário, celibatária? Você tem clareza disso ou não? Na dúvida, assuma um caminho assim para você. Não é? Quanta gente que está acabrunhado de tristeza, porque tem dúvidas sobre Deus, sobre a bondade de Deus, sobre o céu. Mas se eu tivesse certeza que o céu existe, eu seria feliz. Então abre o seu coração e experimenta o céu. Por que algumas pessoas, gente, falam com tanta certeza a respeito do céu? Porque depois que nós experimentamos a presença de Jesus na nossa vida, isso não está mais em questão, nós sabemos que o céu existe. Acabou. Nós sabemos. É uma coisa que não dá para explicar. É preciso experimentar. Porque as explicações não dão conta de explicar o que a gente experimenta. Então só tem um jeito de você saber. Você fazer a sua experiência. Quanta gente triste por causa do medo. E às vezes o que está entristecendo você é o medo. Tem gente que entrou em pânico, tem gente que está desesperado, porque pior até do que essa doença que está por aí é o medo que se abateu sobre a pessoa, o medo da morte, gente. E olha, eu lhe digo, quem enfrentou o Covid sabe o que é ficar receoso. E se a pessoa não tiver uma firmeza em Deus, ela sucumbe pelo medo. É capaz do medo agravar a situação dela, porque você fica ansioso, você fica esperando que a qualquer hora a sua situação se agrave. Eu não estou dizendo que você tem que ficar relaxado, não procurar um médico, não tratar. Estou dizendo que às vezes o medo te causa um dano tão grande quanto a doença. E tem gente que está aí, doente mentalmente, emocionalmente, acumulando doenças e até morrendo por falta de tratamento. Porque fica doente e não tem coragem de sair de casa para ir buscar nem o socorro. Medo da morte. Quanta gente triste pelo medo da solidão. Gente, casar é diferente de não ser sozinho. Tem muito casado sozinho. Tem. Casamento nunca foi remédio para a solidão. Casamento é caminho para a gente realizar nossa vocação. Mas o pior jeito de ser sozinho é dentro do casamento. É a maneira mais cruel, quando você vive com uma pessoa que está do seu lado para te massacrar, para te humilhar, como diz essa palavra.
uma pessoa que só te combate, que é o tempo inteiro disputando com você, que tem críticas pesadas para te fazer o tempo inteiro. Parece que ao lado dessa pessoa você nunca acerta. Parece que ao lado dela você sempre está errado ou você sempre está errado. Você tem alguém para te pisar, mas você não tem alguém para abrir seu coração. Outro dia eu fiquei estarrecido com a experiência de uns conhecidos meus, já até idosos, que o marido tem um relacionamento tão desprezível com a esposa, que a esposa passou mal, e ele foi bem lentinho para poder dar tempo dela morrer, para ele não acudir. Ave Maria. Sim, não morreu, ficou para contar a história. De que ele foi tomar água, que ele sentou, que ele descansou, que ela lá passando mal, entende? Depois, quando deu vontade, aí ele foi fazer alguma coisa para trazer algum tipo de socorro para ela. Coisa triste você ter uma pessoa assim na sua vida. Então veja, muitas vezes a gente tem medo da solidão e confunde não ter solidão com casamento. Sabe quem não é sozinho? Quem tem alguém para amar, ainda que seja um amigo. O que cura a solidão é a gente ter alguém para chamar de meu. Meu pai, meu irmão, minha irmã, meu amigo. De verdade. Olha, quando a gente vence o medo, a gente fica até mais bonito. Você precisa vencer esse seu medo de ficar só. Sabe? E Deus nos dá essa graça, o medo de perder a nossa liberdade, sabe? O apego às coisas que passam. Isso vai deixando a gente entristecido, porque se você é apegado às coisas passageiras, cada dia que chega, cada dia que passa é uma ameaça de você perder as coisas às quais você está apegado, porque você vai passar, nesse mundo você vai passar. Nos entristece a incompreensão, a mágoa pelas perdas, a revolta diante dos sofrimentos, seja o que for que está bloqueando a sua vida, que está fazendo você triste, infeliz. Olha qual é a palavra de Deus: rasgai, retirai do caminho, deixa o meu filho passar, deixa a minha filha passar. E Deus como que bate no peito e diz: estou mandando. Porque eu sou aquele que moro no céu, mas eu estou do lado do massacrado, estou do lado daquele que foi humilhado, e eu vou levantar o ânimo desta pessoa. Vou levantar o ânimo daqueles que estão abatidos, vou dar força, vou encher de coragem aquele que foi humilhado, diz o Senhor. Não me afastarei para sempre. Senão longe de mim ninguém poderia subsistir. Fiquei indignado com a covardia da sua cobiça e o feri escondendo-me. Gente, até para nos ferir Deus é gentil. Você imagina que todo mundo que fizesse o mal contra você, fizesse, mal não, porque não foi o mal. Todo mundo que ferisse, você ferisse simplesmente saindo. É o que ele disse. Sabe como é que eu o feri? Escondi-me. Nem disse afastei-me, disse escondi-me. Deus nunca se afastou de você. Mas às vezes a vida que a gente leva nos esconde da presença de Deus, e esconde a presença de Deus de nós. E Deus permite isso, sabe? Olha, o terrível nisso tudo é que Deus deixa o homem caminhar pelas próprias pernas, deixa a mulher caminhar pelas próprias pernas. É como se ele perguntasse assim: você quer ir por esse caminho errado? Então vai. Você quer quebrar a cara? Eu não vou poder te impedir se você quer. Posso te proteger, mas eu não vou te impedir, porque eu te amo e não vou retirar sua liberdade. O que Deus faz? Ele diz: escondi-me. Ele retira o sentimento da sua presença para não nos encorajar nessa loucura. A pessoa para de sentir a presença de Deus. Não quer dizer que Ele não esteja perto de você. Deus se esconde para não incentivar a pessoa a tocar a vida como se tudo estivesse bem. Não, não está tudo bem, está fazendo pecado. Você está
entrando numa área mortal, que está matando a sua alma. Estou vendo o caminho por onde ele vai. E como uma mãe carinhosa, o Senhor diz, eu vou curá-lo, eu vou reanimá-lo, eu vou deixá-lo totalmente restabelecido. Deus quer vencer todo o mal em sua vida e Ele vai vencer. É só você abrir a porta. O Senhor quer vencer na sua vida o mal que está fora e te ataca. O mal que está dentro e te seduz. Quantas vezes aqui pegando a medalhinha das duas cruzes, eu explicava como é que eu gosto de rezar com ela. Às vezes eu coloco o exorcismo, não é? Virado para o coração, por causa das batalhas que a gente trava aqui dentro. Ah, isso não é uma superstição? Vou até abrir aqui para você ver. Não é? Ó, o exorcismo aqui, virado para o coração. Não, é um jeito de rezar, porque a gente não reza levantando as mãos. Na missa a gente não reza de pé, de joelhos, ora é sentado. Porque com o corpo também se reza. A hora que a gente vira o exorcismo para dentro do coração, estou dizendo, Senhor, a luta que eu travo dentro eu entrego em Tuas mãos. Senhor, liberta-me deste mal que está dentro e me seduz desse pecado que me puxa, desses pensamentos que me sufocam. E às vezes eu uso o exorcismo virado para fora, pedindo a Deus que me dê a graça de vencer o mal que está fora. Vou até mostrar aqui, ó. E me ataca. Às vezes por meio de um inimigo, de uma pessoa que me detesta, de uma pessoa que me quer mal, de uma pessoa que até espiritualmente quer lançar o mal contra nós. Então eu peço ao Senhor que me proteja. Essa palavra é uma grande declaração do amor de Deus por você. Eu te amo, eu vou curar você. E também aos seus que estão sofrendo, vou curá-los, vou reanimá-los e vou deixá-los totalmente restabelecidos. Sim, eu hei de curá-los. O que eu e você precisamos fazer nesta manhã para que isso aconteça? Abrir a porta, se achegar a Deus e dizer do fundo do coração, vem, Senhor Jesus, entra na minha vida. Vem, Senhor Jesus. Eu quero ter um encontro pessoal contigo nesta manhã. Senhor, dá-me esta graça. Reze sinceramente, porque isso vai acontecer para você agora, se você quiser. Vamos rezar. Obrigada, Senhor, porque todos nós nos encaixamos nessa palavra, porque é uma palavra de um Pai de amor para nós. E nesse versículo, aonde ele fala que vai fortalecer a coragem dos massacrados. Quem já se sentiu massacrado? Hein? Está se sentindo massacrado aí? Pela vida, pelos acontecimentos. Não ficarei eternamente em litígio, nem raiva ficarei. Vou ficar com eles, vou animar, vou dar ânimo aos humildes. O Senhor quer curar. Vou curar, vou reanimar, vou deixar totalmente restabelecido. E olha, a promessa não é só para mim, não é só para o Márcio que pregou aqui a palavra, é para todos nós, ó. Vou curá-lo, reanimá-lo e deixá-lo totalmente restabelecido, ele e os seus que estão sofrendo. Olha que coisa boa. Então nessa manhã nós já queremos agradecer, Senhor, obrigada, porque o Senhor nos reúne em oração aqui no Sorrindo para a Vida. E quando o Senhor reúne um povo, o Senhor quer curar. Então eu já abro o meu coração, e se você tem esse desejo aí na sua casa, diga isso. Eu também, Senhor, entra com tudo na situação em que eu estou vivendo. Cura-me, Senhor. Cura o meu coração e cura o coração dos meus, daqueles que eu amo, daqueles que se aproximam de mim de alguma forma pedindo oração. Cura, Senhor. É promessa do Senhor que o Senhor vai restabelecer. Eu quero ficar perto do Senhor, porque eu sei que o Senhor já está perto. O Senhor já está perto de mim. O Senhor já está perto de nós. O Senhor está aqui no Sorrindo para a Vida. O Senhor está na casa de tantos que acompanham o Sorrindo para a Vida. Mas eu desejo ficar perto do Senhor. Eu quero ficar perto. Cura-me, Senhor. Realiza a tua graça.